Olá, estudantes do ensino médio. Hoje vamos dar início a uma aula sobre fenômenos. Mas afinal de contas, o que são fenômenos? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é algo sobrenatural, algo fantasmagórico. Mas em química isso não quer dizer nada, porque já a química ela vai entender como um fenômeno algo que se manifesta de maneira natural ou reproduzida em laboratório. E é em se tratando desse tipo de fenômeno que iremos estudar. Contudo, existem alguns indicativos para que ocorra um fenômeno. E quais são esses indicativos? O primeiro indicativo é a formação de gases. Então, boa parte dos fenômenos ocorre a formação de gases. Assim como em boa parte dos fenômenos pode ocorrer a liberação de calor. O mesmo acontece com a emissão de fóton ou até mesmo a formação de um precipitado. Então isso pode ocorrer em diversos fenômenos. Mas esses indicativos não são suficientes para tentar classificar esse tipo de fenômeno. É preciso entender cada um deles. A mudança de sabor, de cor, de textura também é um outro indicativo. Mas, no entanto, quais são os tipos de fenômenos? Existem dois: o fenômeno químico e o fenômeno físico. Vamos entender primeiro o que é um fenômeno físico. O fenômeno físico, na verdade, é aquele que não altera a natureza da matéria. Ou seja, a matéria torna-se intacta. Um bom exemplo disso é a deformação de uma lata. Então observe, na verdade, que a lata de alumínio, depois de deformada, ela continua sendo uma lata de alumínio. Então não houve alteração da sua composição química. O mesmo acontece quando rasgamos papel. A celulose também se mantém intacta. A fragmentação de um mineral também é um fenômeno físico, porque mesmo eu fragmentando esse mineral, ainda continua sendo a composição do mineral. Então isso é uma ação mecânica que não desfaz a essência da matéria. A atração magnética também, apesar do ímã, ele atrair materiais ferromagnéticos, mas essa propriedade não altera a sua composição. Todas as transformações da matéria, ou seja, as mudanças de estado físico da matéria também, são exemplos de fenômenos físicos. Um exemplo disso é a ebulição da água. Quando ebulimos a água, não mudamos a composição da molécula dela, que é o H2O. Então, isso também evidencia um fenômeno físico. A sublimação da naftalina, quando essa naftalina passa de sólido para vapor, ainda continua sendo a composição do material orgânico. Então ela também mantém a essência da matéria. A vaporização do gás carbônico também é um outro exemplo. O gás carbônico ele é o gelo seco, então quando ele é exposto à temperatura ambiente, ele se torna em vapor, mas mesmo assim ainda continua sendo gás carbônico. E o fenômeno químico? Já o fenômeno químico é aquele que vai mudar totalmente a essência da matéria. Ou seja, vai alterar a sua composição formando novos materiais. Um bom exemplo disso é o apodrecimento da matéria orgânica. Então podemos perceber que esse apodrecimento vai mudar os aspectos dessa matéria, tanto no odor, sabor, textura. Então isso evidencia justamente um fenômeno químico. A oxidação de um metal, então os metais oxidam formando os principais óxidos, no caso do ferro, o enferrujamento. Então isso mostra que antes do material ser exposto à oxidação, se tratava de um tipo de material, mas depois que ele é oxidado, forma-se outro. Então isso justamente é um exemplo de fenômeno químico. Um outro exemplo é a combustão da biomassa. Então quando queimamos a madeira, por exemplo, a celulose se torna carvão. Então isso também é um outro exemplo de fenômeno químico. A queima de combustível orgânico também, na queima do combustível orgânico, esse combustível vai precisar de um comburente, que é o gás oxigênio, e vai liberar produtos como gás carbônico e vapor d'água. A caramelização da sacarose, quando fazemos aquele doce que gostamos, caramelizando essa sacarose, então ela muda de aspecto e textura. Então isso também é um exemplo de fenômeno químico. A efervescência de um antiácido.
quando colocamos um antiácido em água, ele libera o gás carbônico. Fermentação do leite também é um outro bom exemplo, né? Na formação da coalhada, o leite é talhado, então até no sabor a gente percebe essa diferença. Então, observe que esses são os dois tipos de fenômeno. Agora com vocês, estou deixando aqui um pequeno exemplo, um pequeno exercício para que vocês possam praticar e se tornar conhecedor dos dois tipos de fenômeno. Então fica aí o exercício e bons estudos.